Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol num dia maravilhoso e abençoado. Obrigado Palmeiras, obrigado Abel Ferreira, obrigado Gustavo Gomes, obrigado por vocês mostrarem que vocês não são o time da virada, o time que faz 3 gols em 18 minutos, o time que, nossa, vão chorar de arbitragem agora, uma virada histórica do Palmeiras. Por que não viraram ontem? Faltou uma pecinha, não faltou? Não faltou um carinha? Não faltou um apitinho? Não faltou nada? Faltou, se faltou. Se tivesse completo, o Palmeiras viraria pra cima da LDU. Mas faltou uma pecinha chave, fundamental, pra vocês virarem, fazerem 3 gols e uma virada histórica que alguns imbecilóides da mídia tradicional, a mídia antiga, essa mídia que estava morrendo se não se remodelasse, virasse mais ou menos o que o youtuber é, essa mídia que já teria morrido se fosse uma mídia normal, como nós sempre vimos, tendeu a falar sim que o Palmeiras fez em cima do São Paulo uma virada histórica e contra a LDU não fizeram, tá certinho. E tamo junto, viu, John Textor? If you know what I mean, se é que você me entende. Lembra que ele falou umas coisinhas lá? Mas vamos lá, depois a gente fala do John Textor, depois assim, né, no próxima década, não vou falar não, mas eu quero parabenizar o Palmeiras, eu quero convidar você a dar risada desse time aí, que ganhou o último título importante em 2023. Bate no peito pra falar que é a mudança do futebol, que eles são autossuficientes, que eles são pá que pum que faz acontece. Quando a Leila Pereira sair do Palmeiras, como ela mesmo disse, não são palavras minhas, são palavras de Leila Pereira. Quando eu sair daqui, vocês sabem, é time de Série B. Palavras de Leila Pereira, mais ou menos isso aí ela falou. Vocês sabem onde tava, vocês lembram como era antes da gente aqui. Era a Série B e tal. Ela falou isso aí. Então é um time que tentou humilhar o São Paulo e criar uma narrativa de que a arbitragem de Romão Abate Abel não fez diferença. Tá aí, ó. Obrigado, LDU. Mora no meu coração, apesar de ter me eliminado também, né? Vamos fazer o seguinte. Olha só, reunião importantíssima no São Paulo. Muito importante mesmo já para planejar 2026. E isso tem tudo a ver com uma vaga ou não da Libertadores, tá? Mas o São Paulo quer economizar dinheiro. Por isso, Casares convida para essa reunião o homem forte do futebol financeiro, Márcio Carlo Magno, né? O nome do cara que apareceu aí. Apareceu um comensal da morte, né? Dos comensais, a cúpula ali de Valdemort, o que não se fala o nome. E aí chega agora aí um cara, óculos, pá, roupa, camisa. E aí chegou, já tá mandando. Mas beleza, vamos lá. Vamos torcer pra ele fazer o melhor. E esse Márcio Carlo Magno, ele fica no futebol de São Paulo na parte ali a parte financeira. E o Belmonte continua na parte de futebol também planejando. E pra futebol é que o Belmonte entra mais forte ainda, conversando com o Carlo Magno e com o Júlio Casares. E ó, vamos ficar com quem pro ano que vem? Luiz Gustavo, fica ou não fica? Luciano, fica ou não fica? Dineno, Rigoni. Inúmeros nomes, e para isso Crespo é convidado a participar, demonstrando que Crespo fica pro ano que vem no time de São Paulo. Tá bacana de ver, tem algumas melhorias, algumas mudanças, e vamos falar de cada uma delas, começando por quem? Quem você quer que começasse? Rigoni e Luiz Gustavo juntos? Beleza. Nenhum deve ficar no São Paulo pro ano que vem, tá? O que pode acontecer para tanto Rigoni como Luiz Gustavo ficarem? O técnico Hernan Crespo pedir para eles ficarem. É muito provável que Crespo peça para segurar Luiz Gustavo e também o Rigoni, se o São Paulo olhar para o Crespo e disser o seguinte: não posso trazer ninguém. O Crespo deve ter uma listinha com 400 nomes que ele conhece. E o São Paulo deve olhar essa lista e falar, ó, Crespão, aqui não dá pra vir ninguém. De todo mundo que você pediu aqui, um ou outro eu vou tentar, mas a maioria não vai dar porque eu quero economizar dinheiro. Neste mundo, se isso se confirmar, aí o Crespo deve pedir a manutenção de Luiz Gustavo, Rigoni, caras assim. Porque é melhor ter Luiz Gustavo e Rigoni do que não ter ninguém, né? Sabendo o Crespo malandro de bola, veterano de São Paulo Futebol Clube, ele sabe que ele não pode contar com o Luca, com o Rian Francisco, com o Negruti, todo mundo sabe disso aí. Jogou bem, a diretoria vende. Jogou bem, a diretoria aparece o CSKA, o Ajax, o PSV, né? Não é o PSG, o PSV, aparece esses times aí lá
mundo árabe, aparece leste europeu, aparece Ucrânia, o São Paulo vende todo mundo mesmo. Então o Crespo, sabendo disso, ele pode pedir Rigoni e também o Luiz Gustavo sim. Só que o São Paulo, ele tá muito preparado a não renovar com esses jogadores se for mantido o valor do salário que eles ganham hoje. Então o São Paulo está certo em todos os aspectos aqui, na minha opinião. Se isso acontecer, chega pro Luiz Gustavo e fala, ó, eu quero você pro ano que vem, mas em vez de, vou chutar aqui, em vez de 600, eu te pago 300. Opa, então peraí. Aí passa de ser um cara veterano, mais velho, encostado, que ganha muito, pra um jogador experiente, um jogador que vai agregar no elenco e um jogador que ganha pouco, mais ou menos dos moldes do Rafinha. Lembra do Rafinha no São Paulo? Conseguiu ser importante, ganhar uma Copa do Brasil sendo importante e tal, e não ganhava tanto assim, não era tão pouco como 300, né? Lembrando que eu tô falando sempre da realidade do futebol, né? Não tô olhando pra tua cara aqui logo de manhã, sexta-feira e falou, 300 mil é um salário baixo. Não é isso não. É no futebol, né? Comparando com o que ganham nossos rivais de times aí você olha pra 300 mil pra um cara igual o Luiz Gustavo, acaba sendo pouco no cenário do futebol. Mas é só levando pra essa realidade paralela aí, esse micro-universo que é o futebol, onde tudo ali são flores, né? Então aí o Luiz Gustavo ficaria no São Paulo, se ele quiser, e o São Paulo acho que vai querer sim, mas pagando nem metade, tá? Então, vamos nos preocupar menos. Luiz Gustavo, ele deixa de ser um estorvo, um problema, para ser uma solução. E a mesma coisa seria do Rigoni. O Rigoni, muitos críticos dele aí, colocando o Rigoni como um dos piores jogadores do time de São Paulo, eu pergunto, qual que é a diferença do Rigoni hoje pros outros? No ataque, pro Dineno, porque o Caleri estava sendo ali com o Zubeldia, porque o Luciano tem sido hoje em dia. Sabe, tá todo mundo igual. Ferreirinha, o que aconteceu depois que o Crespo chegou. Tá todo mundo jogando uma bolinha horrorosa naquele ataque do São Paulo. Talvez por culpa do Crespo, de não colocar um atacante ou um meia a mais? Acho que sim. Mas hoje, todo mundo é uma tiriça ali naquele ataque. Então o Rigoni, ele é mais do mesmo, ele é mais do que nós já tínhamos. Então, se o Crespo quiser o Rigoni, tô de acordo, mas aquela coisa, tem que ganhar um salário bem simbólico ali, bem baixinho, tipo assim, ó, é aqui ou você fica desempregado, e aí? É mais ou menos isso. Eu acho que o São Paulo não pode fazer esforços para segurar jogadores como Rigoni, como Luiz Gustavo, e tem que passar pela canetada do Crespo, tipo Dineno. Ô Crespo, você vai querer o Dineno pro ano que vem? O Crespo fala, não importa o que eu acho, o que você acha, o que o Júlio Casares acha, o Crespo não quer área pro Dineno. É tipo isso, simples assim. Vai querer? Vou. Não quer, então manda embora. Já um cara igual o Luciano, eu acho que muda um pouco de figura aqui a análise e o diagnóstico, né? O Luciano, o Crespo diria, sim, claro, com certeza. Mas o Luciano, ele é um peso pro São Paulo ou ele é uma solução? Ele é um cara que entrega muitos gols mesmo, mas ele não tem muita titularidade garantida para entregar esses gols que ele entrega por ano. É aquela máxima do Rodrigo Nestor, que era o grande assistente do São Paulo. Só jogava ele, claro que só ele tinha assistência. Todo mundo estava abaixo do Nestor em assistência. Por quê? Porque só jogava o Nestor, com todo e qualquer técnico, só jogava o Nestor. Colocou o Benítez no banco, colocou o Rames Rodrigues no banco, sabe? Colocou todo mundo no banco. Claro que jogaria ele. Então é meio complicado de você analisar o Luciano e colocar ele na mesma vara dos outros. Ele é um cara importante, ele é um cara que ocupa espaço de jogadores contratáveis, jogadores que o São Paulo pode trazer para uma mudança de ares. Acho sim hoje que o Luciano ele tá muito mais para um jogador problema do que para uma solução. Aquele Luciano que joga quando o técnico novo assume, ele não é real, né? Ele joga muito os 5 primeiros jogos de qualquer técnico. Depois o futebol dele derrete e eu acho sim que o time precisa de uma reformulação. Vou te dar um exemplo para deixar isso aqui muito claro, tá? Muito claro mesmo. Vocês lembram do Valdívia no Palmeiras? Era o melhor cara, né? É o melhor, é igual o Luciano no São Paulo, melhor cara. Era o Valdívia no Palmeiras. Não ganhava nada. E quando o Valdívia vai embora, o Palmeiras ele reformula e muda a sua história. Eu acho que o Valdívia lá não era um jogador ruim, era até querido por muitos, mas era um jogador
que ele não conseguia ser importante mais. Mas ninguém sabia enquanto ele estava dentro do time. Quando ele saiu, o Palmeiras constrói a história que tem construído agora sem Valdívia, eu acho que aí a história mostra que o Valdívia era mais um peso do que uma solução. Eu acho que o Luciano saindo do São Paulo, um dia, pode ser que o São Paulino perceba, ele naquele momento, ainda bem que ele saiu, porque ele foi buscar novos ares, pode ser melhor para a carreira dele jogar num time que ele não tenha mais um estresse, um estresse do passado, que ele fique já meio marcado por esse estresse que passamos juntos no passado. Então, isso se aplica pro Caleri também, tá? Pro Lucas Moura, percebam, Caleri hoje, jogar 2 jogos ruins, será vaiado. Lucas Moura, jogar mais 2 jogos ruins, será vaiado. O Oscar não precisa nem jogar, tá sendo vaiado. Então, não é que eu tô pegando no pé do Luciano, tô colocando isso pra muitos caras que ficaram muito tempo lá. Vi muita gente vaiando o Arboleda recentemente, que ele tem que ir embora, uma lista de dispensa. E é a mesma coisa pro Luciano, a diferença é que um é zagueiro, o outro é meio atacante, que joga com uma camisa 10 e uma faixa de capitão. Entendeu? E ganha muito bem. Então, acho que o Luciano, igual o Valdívia no Palmeiras, a trajetória dele no São Paulo acabou. Eu vejo o Neymar no Santos. Ele tá uma solução hoje ou um problema? O cara vai cair de novo, o Santos vai cair de novo, e dessa vez com o Neymar, cara. Então, assim, você tem que pensar direitinho se o jogador que você contrata para ser a grande esperança, se ele realmente te entrega números de esperança, ou se ele é só uma grande esperança em algo lá dentro, bem profundo na nossa memória afetiva, sabe? Um cheiro que a gente lembra, um dia feliz, numa primavera de 10 anos atrás. O Luciano me parece isso, ele me parece algo lá de trás, uma esperança que um dia foi e não aconteceu. Para mim é isso. Então, e aí me pergunto também se o André Silva fica no São Paulo, porque é muito fácil, né? Luiz Gustavo, Rigoni, Luciano, é fácil essa análise aqui. O Wendel, eu sei analisar isso com o pé nas costas. Convenço muita gente, não todos, nem quero convencer, mas consigo argumentar, não é convencer, é argumentar que o Luciano, o Luiz Gustavo, o Oscar, os caras podem ir embora. E o André Silva? Um centroavante que, enquanto jogou no São Paulo, não foi unanimidade nunca se firmou como titular de verdade. Um centroavante que custou mais caro, talvez, do que Luciano, Caleri, Lucas Moura, Oscar, tudo junto. O cara custou uma fortuna para vir pro São Paulo, ganha bem e chega aqui e ele não consegue se firmar. Não é nem pela contusão, tá? É por se firmar mesmo. E quando joga, ele é o cara importante, ele até faz gols. Ele é um jogador interessante quando está jogando. Não acho ele ruim, não. Mas não é bom, não é ruim, não é bom, é mediano. Agora, o quanto ele custa? O São Paulo consegue revendê-lo. Lá no futebol de Portugal, ele tem moral lá. Ele tem moral com alguns técnicos bons. Então, o São Paulo, se aparecer uma oportunidade, deve sim vender o André Silva. Até para dar espaço para um cara igual o Rian Francisco, que vai voltar para o São Paulo parecendo um reforço. Caleri e Rian Francisco, quando voltarem para o São Paulo agora, nessa próxima pós-férias, na nossa próxima pré-temporada, Caleri e Rian Francisco voltam pro time de São Paulo. Eles vão voltar como 2 reforços. Não é 2 caras que retornam. Serão chamados de reforços para o técnico Crespo, que não consegue colocar os caras para jogar. Então vão voltar, o Crespo falou, opa, agora tenho 2 centroavantes a mais, né, no meu elenco. Aqui ele vai ganhar jogadores, que ele vai poder colocar para jogar. Então eu penso sim que muda muita coisa a volta desses 2, e André Silva, o São Paulo tem que sim colocar numa lista de dispensa, lista de venda. Se não conseguir vender, dispensa para arcar com o prejuízo, aceita o prejuízo, mas não paga o salário, que pode ser mais prejuízo ainda nos próximos dias, meses e anos. Pensa aí o quanto que pode render para o São Paulo, você paga um Arrascaeta, se livrando de André Silva e também de Luciano. Eu sei que é difícil, o Arrascaeta não viria, mas você entendeu o ponto, né? Você paga o Arrascaeta se você não tiver que pagar Luciano e André Silva. E quem que vai te entregar mais no final do ano? Acabou o ano. 2026 acabou. Quem te entregou mais? André Silva e Luciano juntos ou Arrascaeta jogando com o Caleri ou com o Rian? Perceba, você tem que se livrar de alguns caras que ganham muito para trazer um cobrão que ganha pra caramba, mas ele não pode vir com 33 anos. Ele tem que vir com 27, sabe? Ele tem que vir com 26. Aí ele pode ganhar muito, mas vir com um contrato pesado. Mais ou menos como o Roger Guedes chegou um dia no Corinthians.
Sabe, ali não era uma incógnita, o cara tinha dado certo no Palmeiras, o cara tinha dado certo no Atlético Mineiro. Quando o Corinthians leva o cara, já sabia o que estava levando. Não é diferente de trazer o Oscar 10 anos depois pro Brasil. O próprio Lucas, que eu acho que deu super certo, tá? Mas quando você traz o Lucas 10 anos depois, você não sabia se daria certo. Mas deu certo, o Oscar não. O Wendel não deu certo. Quando você traz um cara igual o Roger Guedes, é difícil dar errado, porque ele estava aqui até ontem. Ele estava aqui até ontem. Então o São Paulo, quando for contratar agora, um cara igual o Roger Guedes, por exemplo, eu acho que precisa. Ah, não dá pra trazer o Arrascaeta, Jubão, não dá, concordo. Agora, você manda embora o Luciano, manda embora o André Silva, não abre aí 1,5 milhão por mês na folha? Se 1,5 milhão se oferece pra um cara igual o Roger Guedes. É claro que ele ganha muito lá, tal. Talvez o Roger Guedes nem seja esse nome. Mas o ponto que eu tô colocando aqui é: nós temos que ter um cara tipo o Roger Guedes, que você sabe que vai chegar aqui no Brasil e jogar muito, muito mesmo. É uma realidade constante. Todo time que passou jogou bem e deixou saudade. Então você manda 2 caras que já não deram certo no São Paulo e traz um cara realidade. Não adianta pegar um cara de 33, 34 anos. Não adianta pegar um cara já machucado. Não adianta pegar um cara que tá há 20 anos fora do Brasil. Não adianta trazer um cara que você não sabe do que se trata. Tipo Everton Felipe, Raniel, sabe? Caras que você não sabe o que pode esperar. Michael Suel, Wellington, nem você não sabe nada do que esperar desses caras. Gonzalo Carneiro, Santiago Trellis, lembra? Colorado, o Andrés Colorado, aquele volante. Você não sabe o que esperar. Então você fica trazendo um monte de dúvida. Tapia, Dineno, sabe, dá errado porque você não sabe o que esperar. Não saber o que esperar é muito prejudicial. Tem que gastar dinheiro com uma realidade. E para isso São Paulo consegue, mas ele tem que se livrar de um monte. Eu acho que é mais ou menos por aí. Abel Ferreira e Gustavo Gomes, bem feito. Bem feito. 2 falastrões. Um violentíssimo dentro do campo. O cara da cotovelada no Tapia, o cara do chutão no Tapia, o cara que bate até na sombra e que aqui no Brasil sai de boa, pega nada, jogador normal, craque, né? Virada histórica. Ontem o cara do Palmeiras tomou a cotovelada ali, foi sem querer. Não foi de propósito, foi sem querer. Foi igual o carrinho que o cara do Palmeiras dando Tapia, foi sem querer. Então qualquer carrinho agora nos caras do Palmeiras, qualquer cotovelada, qualquer solada, foi sem querer. Não sei porque o Brian Ramírez lá foi expulso ontem. Absurda a expulsão de Brian Ramírez. Brian Ramírez, um jogadorzaço, tava sambando pra cima do Palmeiras e ele deu uma solada no palmeirense sem querer. Foi uma solada sem querer. Por que esse rapaz foi expulso? O VAR deveria ter chamado e dito, foi sem querer. Igual o carrinho que o cara do Palmeiras deu no São Paulino Tapia. Foi sem querer. Não era pra expulsar o Brian Rodrigues, né, que fez o gol no São Paulo. Não podia. Foi só 3-0 o jogo. O Abel Ferreira não demonstrou que é um cara que vira, que tem um timaço que consegue virar resultados históricos, como foi contra o São Paulo, né? Agora vão ter o tapetinho. Sabe o que é o tapetinho? O tapetinho é o campinho de grama sintética, onde eles jogam de uma maneira ali que joga com artimanha. Então, assim como a LDU, que tem um time mediano mesmo, ela usa a altitude para se destacar, o Palmeiras também usa o gramado sintético para se destacar. No Morumbi, que ele perdeu na bola, perdeu feio na bola, ganhou na arbitragem. Então o Palmeiras ele tem usado algumas coisas, tanto a arbitragem como também o gramado sintético. Tenho certeza absoluta pra mim que se ontem o jogo fosse no Campeonato Brasileiro e a LDU fosse um time brasileiro, o Palmeiras ganharia de 2-1 ontem com 2 gols de Rafael Veiga. E você já sabe como seria, né? Mas a expulsão do Brian Ramírez lá foi um absurdo. Um absurdo, porque foi sem querer, igual o carrinho que o zagueiro do Palmeiras deu no Tapia. Concorda comigo ou não concorda? Então vamos lá, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!